Esse conteúdo, gente, de é possível trabalhar em empresa, né, sair de uma empresa pequena e para uma empresa grande, surgiu da seguinte questão. Muitas pessoas que chegam aqui nas minhas redes sociais, especialmente LinkedIn, especialmente Instagram, né? Porque acaba que eu apareço muito ali no Instagram, vieram falar comigo assim: ah, Lilian, eu não queria ficar na empresa que eu tô, mas eu já tô há muito tempo, nunca trabalhei em empresa grande e eu não vou conseguir trabalhar em uma empresa grande porque o meu histórico é em empresa pequena. E isso não apareceu uma vez só, apareceram várias vezes e isso me chamou uma certa atenção. Porque por que a pessoa acreditou que trabalhar em empresa pequena inviabiliza ela de trabalhar numa empresa grande? E aí, enfim, isso veio várias vezes para mim e por conta do volume de vezes que as pessoas me abordaram com essa questão, eu decidi dar uma refletida do porquê que isso estava acontecendo, até ouvir um pouco do ponto de vista dessas pessoas e trazer aqui para uma realidade de RH. Como muitos de vocês estão me conhecendo agora, eu trabalhei por 8 anos no mundo corporativo, com a área de recursos humanos, especialmente na área da universidade corporativa, tá? E há 6 anos eu tenho a minha própria consultoria. Tem toda a minha história lá no projeto Gestor 8K+, na aula 1. Então, para você me conhecer, saber quem é Lilian, por que eu tô aqui falando sobre isso, a minha recomendação é que você assista às aulas para você entender, tá bom? Amanhã estarei fazendo interpretação de Libras. Poxa, Dani, que pena. Domingo esteja lá comigo, Dani, para poder a gente conversar mais. Mas olha só, você está no grupo de WhatsApp, no VIP? Se tiver, já traz ali as suas citações, tá bom? O objetivo do grupo VIP também é esse. Não é só vocês receberem o link mais cedo. É vocês poderem interagir e eu já poder fazer algum tipo de orientação para vocês dali, tá bom? Oi, Vera, boa tarde. Ana Cláudia, boa tarde. Seja bem-vinda. Opa, César, obrigada. Obrigada pelo elogio. Então, vamos lá, gente. Diante desse cenário, isso me causou uma certa angústia, as pessoas acharem que quem trabalhou em empresa pequena não consegue trabalhar em empresa grande, porque eu trabalhei em empresa pequena. Então, eu não comecei em empresa grande, né, gente? Eu comecei em empresas pequenas também, depois migrei para uma multinacional. Só que eu fui entender o porquê que talvez as pessoas pensem assim e se de fato existe um preconceito. E como eu sempre falo para vocês, né, a gente precisa trazer aqui as verdades duras de serem digeridas, mas que a gente precisa falar. E o fato é que existe sim muita gente preconceituosa no mercado de trabalho e tem uma série de preconceitos. Tem preconceito com mulher, tem preconceito muitas vezes com o bairro que você mora, tem preconceito com a idade e sim tem preconceito se você só trabalhou em empresa pequena. Existe sim um grupo de pessoas que tem esse tipo de preconceito. E eu não vou ficar aqui inventando que as pessoas, que não, que nada disso acontece, porque a gente precisa trabalhar com a realidade. E a realidade é essa, e eu, sendo mulher, também passei ali pelos meus desafios pessoais. Não é o meu objetivo ficar levantando aqui uma bandeira feminista, porque não é o foco do encontro, mas o fato é que essas coisas existem sim, e a gente precisa saber que elas existem para trabalhar com elas a nosso favor. Então vamos lá. Qual é o grande ponto de uma empresa pequena, tá? O que muitas pessoas, quando olham um currículo que só trabalhou em empresa pequena, são questões que passam na cabeça de um recrutador ou do gestor que vai contratar. Ele pode pensar o seguinte: poxa, por que essa pessoa, na hora que ela se inscreveu para trabalhar numa empresa grande, essa empresa grande não teve ali uma atração pelo currículo dela? Então, isso pode gerar, num primeiro momento, uma intenção, uma reflexão desse gestor ou desse profissional de RH que você não tem robustez para ir para uma empresa grande. O que significa essa palavra robustez? É você ter um estilo de trabalho que seja compatível com uma dinâmica de empresas grandes, empresas de grande porte, empresa multinacional. Porque sim, tem nuances que são muito particulares. Tem empresas que são extremamente aceleradas. Eu trabalhei em empresa alemã e trabalhei em empresa americana, trabalhei em empresa brasileira.
E é bem diferente. Quando eu falava com uma empresa com uma característica alemã, né, que era a Siemens, ela tem um estilo de trabalho muito diferente de uma empresa americana, que tem um estilo muito mais agressivo. O foco do alemão é muito mais na organização, o foco do americano é produtividade, faca na caveira. O brasileiro tem uma coisa muito mais relacional. Então, passa num primeiro momento essa sensação de: será que essa pessoa tem essa capacidade de lidar com essa cultura, com esse tipo de cultura e com nível de aceleração? Eu não vou abrir aqui o nome de empresa, gente, mas eu tenho uma cliente minha que trabalha numa empresa gigante do ramo de bens e consumos, então quando vocês aí tem pouquíssimas marcas, né? Então entenda que ela é alguma dessas 3 marcas, marca ali de papel higiênico, pasta de dente, guardanapo, absorvente. Então eu tenho 2 clientes, cada uma elas trabalham nas concorrentes, né? Basicamente a gente tem 3 grandes no Brasil, que são americanas, e eu tenho uma aluna em cada uma de 2 delas. E uma dessas empresas que é americana, ela é agressivona. A pessoa trabalha lá, é meio que assim, ó, tem que entrar aqui no furacão do negócio. Então, muita gente, quando olha o currículo de empresas pequenas, o que faz ali de comparativo? Essa pessoa trabalha numa empresa pequena, então ela trabalha num ambiente mais familiar, né? Não no estilo de família, gente, mas familiar em termos de ser mais relacional, ser mais acolhedor. Muita gente acha que empresa pequena trabalha num ritmo menor. E por trabalhar num ritmo menor, se você for para uma empresa grande, talvez você não se adapte a esse dinamismo ou não se adapte à quantidade de processos. Então, aqui eu vou destacar bem isso, porque isso aqui é uma coisa importante, preste atenção. Quando você trabalha numa empresa pequena, numa empresa multinacional, ou empresas de grande porte, vamos colocar assim, empresa de grande porte versus uma empresa de pequeno porte, existe uma diferença crucial na quantidade de processos e autonomia que você tem. Então, quando você trabalha numa multinacional ou numa empresa de grande porte, naturalmente você tem menos autonomia do que você tem numa empresa pequena. Numa empresa pequena, a gente tem uma tendência a fazer um pouco de tudo. E por conta disso, a gente encurta processo, porque numa empresa pequena nem tem por que ter processos muito longos e, naturalmente, a empresa trabalha com mais agilidade. Então, ela trabalha com mais agilidade, menos processo, você tem mais autonomia. Empresa grande, você tem mais processos, mais burocracia, menos autonomia. E isso é normal, gente, porque quanto maior a empresa fica, mais a necessidade de se criar processos. Como eu trabalhei em empresa pequena e depois fui para a empresa grande, isso é muito nítido para mim. E hoje em dia eu sou uma empresa pequena, né? Eu tenho meu negócio há 6 anos e hoje eu tenho uma equipe. E a cada vez que eu trago uma pessoa nova para o meu time, fica ainda mais claro que, olha, com a entrada de mais uma pessoa, eu preciso ser mais estruturada, mais processual, mais burocrática. Para quê? Para garantir excelência, senão vira um caos. Então, naturalmente existe esse conflito de ideias. Será que essa pessoa vai conseguir aguentar esse ritmo diferenciado, essa burocracia? Então, qual é o ponto aqui? Esse é um ponto de atenção. E esse é um ponto que no momento que você se posiciona nas redes sociais, no seu currículo e especialmente numa entrevista de emprego, esse é um ponto que precisa ser enaltecido. Então, qual é o grande ponto para mim? E foi como eu trabalhei para sair de uma empresa que tinha, sei lá, 10 funcionários e trabalhar na Siemens, passar para uma empresa, né, da Siemens. Como que antes, gente, uma curiosidade que eu não contei em nenhuma aula minha. Antes de eu começar, quando eu estava na época da faculdade, eu já tinha pensado em empreender. Então, por muito tempo, eu trabalhei numa empresa, eu trabalhei por conta própria, eu tinha uma empresa de assessoria de imprensa. Então, por muito tempo eu era autônoma, eu trabalhava em casa, atendendo clientes na época da faculdade. Depois eu fui trabalhar nos Jogos Pan-Americanos aqui no Rio de Janeiro, e aí fui coordenadora dos voluntários. Quem entrar na mentoria vai conhecer essa história toda, que é muito legal. Entrei lá nos Jogos Pan-Americanos, depois fui trabalhar na Câmara de Comércio Americana, mas era uma empresa micro também, sei lá, 20 pessoas.
me formei e fui para uma outra empresa micro. E depois fui para uma empresa grande. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Para você fazer essa transição, na hora que você vai se posicionar, é importante trazer para uma empresa grande os benefícios de você ter trabalhado numa empresa pequena. Porque sim, existem benefícios e eles precisam ser enaltecidos. Para quem está assistindo ao projeto Gestor 8K+, lembra de ontem, na nossa aula 3, eu falei para vocês sobre a impressão digital corporativa. Qual é a impressão digital corporativa? E se você não faz ideia do que eu estou falando, se inscreva no projeto e assista a todas as aulas, mas especialmente essa, para você entender o que eu vou falar agora. E quem já assistiu vai conseguir cruzar essas informações. O que acontece? Qual é a impressão digital corporativa de alguém que trabalhou ou trabalha nesse momento em empresas de pequeno porte, empresas pequenas? A sua impressão digital corporativa é justamente a sua capacidade de construir coisas do zero. Eu imagino que você, por trabalhar numa empresa pequena e por ter naturalmente mais autonomia, a gente pode discutir isso amanhã na mentoria, dos casos onde não se há autonomia, mas naturalmente você faz mais coisas, então você tem uma visão mais holística do negócio. Você tem uma visão do negócio como um todo, e quando a gente trabalha em multinacional, não. Você tem uma visão bem fechadinha da sua área de atuação. Então, você precisa usar isso como a sua impressão digital corporativa. Se você contratar uma pessoa que só trabalhou em multinacional, você vai contratar alguém que só tem a visão ali do dela. Eu, por outro lado, tenho uma visão muito mais ampla. Por quê? Por trabalhar numa empresa pequena, eu tenho que ter uma visão do negócio. Eu não posso só ter uma visão míope da minha área de atuação. E isso, vindo para uma multinacional, é extremamente benéfico, porque as multinacionais, a maior reclamação que elas têm, um dos treinamentos, quando eu sempre vou ali para dar algum tipo de consultoria, treinamento, é justamente para gerar as provocações e identificação de melhorias, oportunidades, necessidades que integrem as áreas. Então, olha só, você usa esse discurso a seu favor. Ficou claro para vocês que esse é um ponto que você vai usar como a sua impressão digital corporativa e que você tem que usar isso a seu favor e não uma coisa do, eu só trabalhei em empresa pequena, desculpa, eu não sou tão bom quanto o cara da multinacional. Não! Não pensem assim, tá? É o oposto disso. Por exemplo, eu posso dizer para vocês, na Chemtech, né, que era a empresa da Siemens que eu atuei, foi o meu primeiro cargo ali de gestão na universidade corporativa, muito da minha impressão digital corporativa ali foi da seguinte forma: muitos projetos que eu desenvolvi completamente diferente do que o mercado fazia. Ontem, na aula 3, eu falo muito sobre o benchmarking, lembra? Sobre o quanto eu não acredito nesse processo, quanto eu acho que ele acaba atrapalhando do que ajudando. E o próprio Design Thinking, enquanto metodologia, critica muito o benchmarking. Então, gente, o que acaba acontecendo? Eu desenvolvi muita coisa por minha conta, porque eu desenvolvi da minha cabeça. Eu não fiquei pagando consultorias para desenvolver para mim. E eu usei isso como um discurso em todas as vezes que eu era convidada para participar de um processo seletivo. Eu também usava isso no meu posicionamento. Lembra? Domingo, na aula 4, a gente vai falar sobre posicionamento. Como que você aparece, como que você se posiciona nas redes sociais, no seu currículo, numa entrevista, dentro da empresa, para gerar essa atração, esse interesse sobre o seu perfil. Então, eu usava isso como um discurso de, se você contratar outro profissional, aquele profissional não sabe desenhar. Ele vai ter que contratar uma consultoria para fazer, ele não consegue fazer sozinho. Eu, por outro lado, não contratei consultoria. Eu desenvolvi. E por eu desenvolver, eu tenho uma bagagem que me diferencia das outras pessoas. IDR mais posicionamento. Pessoal que está boiando quando eu estou falando de IDR mais posicionamento. Você precisa assistir ao projeto Gestor 8K+, que é o nosso treinamento gratuito, que a gente já teve 3 aulas, elas vão sair do ar no domingo, e no domingo a gente tem ao vivo a nossa última aula. Então ainda dá tempo de você se inscrever, assistir
as 4 aulas e usar essas 4 aulas para entender, se situar. Amanhã a gente vai ter uma mentoria pelo Zoom, onde eu vou ouvir cada um de vocês e vou dar ali as minhas orientações de carreira para você. Então, para você participar dessa mentoria, você precisa estar inscrito no Projeto Gestor 8K+, e entrar em algum grupo de WhatsApp. Como é que você se inscreve? Na descrição desse vídeo ou no link da bio. Se você não achar essa informação, me adiciona no Instagram ou no LinkedIn e pede o link que eu te mando. Pessoal, ficou claro esse posicionamento? Entendam, migrar de uma empresa pequena para uma empresa grande é extremamente benéfico para essas empresas grandes e é altamente factível. O que está atrapalhando você de fazer isso é a forma como você está se posicionando para o mercado. Você não está conseguindo passar essa informação da forma correta e, consequentemente, olham você como uma pessoa inferior comparado a uma pessoa que tem um histórico de multinacional. O ponto é a gente usar o IDR para você construir o seu diferencial e somar isso ao posicionamento. IDR, a gente falou na aula 3, posicionamento, a gente vai falar na aula 4.